no capítulo de número 9, o finalzinho do capítulo de número 9, nós leremos até o capítulo 10, verso de número 4, tá? Então, a partir do verso 30, abra sua Bíblia, capítulo 9 de Romanos, verso 30. Assim diz a palavra inerrante do Senhor. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e a rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Reconhecemos que ela é regra de fé e prática para nós. Reconhecemos que ela é inspirada, inerrante, infalível e totalmente suficiente para nos instruir na toda a verdade do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela e dirija os nossos passos quando o teu Espírito aplicar as verdades aqui dela em nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, o tema que eu dei essa mensagem é evidências de que sou um religioso. Evidências de que sou um religioso. O ser humano é por natureza religioso. Todo indivíduo é religioso, porque o homem foi criado para isso. O homem foi criado para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Dessa forma, todo homem é religioso. O pecado, então, quando surge, ele afeta esse impulso religioso de todo ser humano. Todo ser humano que outrora era religioso passa a adorar, mas não de forma correta. Passaram a adorar a criatura e não o Criador. O pecado afeta de maneira drástica todo homem. E quando digo o pecado, estou me referindo ao pecado original, o pecado em Adão e em Eva. Todavia, nós permanecemos religiosos, mesmo com um pecado. Seja conscientes disso, seja não. Muitas pessoas dizem, eu não sou religioso, mas elas tentam colocar esses impulsos religiosos que existem no coração delas em algo ou em alguém. Muitas pessoas são adoradoras do seu trabalho, outras pessoas são adoradoras do emprego, outras do prazer, enfim. E aqui você percebe que eu não estou me referindo a algo transcendente, não estou me referindo a uma divindade, estou me referindo a coisas que são do dia a dia, coisas simples da ordem criada. Muitas pessoas são assim. Mas também existem pessoas que atribuem a adoração do coração delas a divindades criadas, divindades inventadas. Por isso nós temos uma quantidade imensa de religiões. Todavia nós, como crentes em Cristo Jesus, sabemos que somente Cristo, Ele reconcilia e direciona essa adoração, esse impulso verdadeiro que existe em nosso coração para o Deus vivo e verdadeiro. Então, somente em Cristo há a verdadeira adoração aceitável por Deus. E, embora eu esteja expondo essas coisas, meu enfoque do termo religioso é outro, é um sentido negativo. Quando nós ouvimos o termo religioso, muitas vezes nós pensamos que é alguém que adora algo, mas o intuito que eu quero trazer, evidências de que sou religioso, é no sentido ruim da palavra. Pessoas que têm uma religião externa, mas internamente não possuem relacionamento com Deus. Elas aparentam ser algo, mas internamente não são. Internamente elas não são. Elas, então, podem ser consideradas como
religiosas hipócritas, ou uma religiosidade falsa, errada. Eu gostaria de expor a carta de Paulo aos Romanos, dando o enfoque que ele dá. Ele vai olhar para os judeus e vai observar algumas evidências que neles existia uma religião falsa, uma religião que não é verdadeira. E a partir disso nós vamos extrair lições aqui. Queria lembrar que todos nós temos a possibilidade de sermos religiosos. Quando nós nos envolvemos realmente com Cristo, nós somos religiosos. Há muitos na igreja brasileira que são religiosos, religiosos de nome, cristãos somente de fachada. Há muito sepulcro caiado, mas a partir da exposição da palavra, eu gostaria que tivéssemos os nossos olhos abertos e direcionados para Cristo, que Ele que pode mudar essa realidade em nós. Se não vejamos, o capítulo 9 termina assim, Paulo respondendo algumas perguntas. Hoje pela manhã nós vimos alguns questionamentos que Paulo levanta, se precipitando a possíveis ideias, sugestões que os seus leitores poderiam dar. Paulo ele vai concluir o capítulo 9 dessa mesma forma. Ele vai dizer: que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Um questionamento interessante. Paulo está falando que os gentios, eles não buscavam a justificação, ou seja, serem inocentados diante do tribunal de Deus. Nós vimos já a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina central do cristianismo. Tira a justificação pela fé, não existe mais cristianismo. Paulo ele está recorrendo e destacando a doutrina da justificação pela fé para mostrar que os judeus, eles tentaram buscar a sua justificação, ou seja, o seu favor diante de Deus, a sua justiça diante de Deus, mas por meio daquilo que eles faziam, por meio das suas obras, por meio dos ritos religiosos. Eles compreenderam totalmente errado que a salvação sempre foi pela fé, e isso decorrente da graça. Paulo então ele faz um questionamento, que diremos então? Os judeus que eles nem buscavam, os judeus que eles nem eram religiosos no sentido judaico da palavra, e eles não faziam obras no sentido de oferta pelo pecado, eles não faziam sacrifícios no templo, mesmo assim eles alcançaram essa justificação decorrente da fé? Sim, isso que aconteceu. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Não, porque não era pela fé. Eles consideravam que as suas obras poderiam ser aquilo que Deus olharia e falaria: bom, darei favor, justificarei este, porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa que me agrada. Nunca foi dessa forma, sempre foi por meio da fé, nunca confiando no orgulho daquilo que nós fazemos. Isso é contrário à vontade de Deus, isso nunca foi aceitável ao Senhor. Perto está o Senhor daquele que tem um coração contrito e quebrantado, não um coração orgulhoso que diz: Senhor, tu tem que me aceitar porque faço boas obras. Paulo está chegando a uma conclusão óbvia, que a maioria dos crentes compreendem muito bem. E ele vai fazer um questionamento, o verso 32. Por quê? Porque não a buscou pela fé. Os judeus, de fato, não buscaram essa justificação pela fé, mas como que por obras. Eles confiaram naquilo que eles poderiam fazer. E aqui as citações de alguns textos em Isaías, que Paulo vai utilizar para conferir o seu argumento. Ele diz assim: tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Esse termo tropeçaram aqui, interessante, ele não significa um tropeçar assim, sem querer, um tropeçar que é um erro, um tropeçar como nós fazemos geralmente quando estamos andando nas ruas esburacadas da cidade, né? Estamos andando pela calçada e de repente damos uma tropeçada. Não é isso que Paulo está falando. O termo tropeçar aqui tem um intuito mais profundo, tem uma ideia de reação de incômodo ou de rejeição. O tropeçar está certo, mas a ideia de tropeçar rejeitando onde passou, essa é a acusação que Paulo traz. Eles tropeçaram, eles reagiram com incômodo, eles rejeitaram uma pedra de tropeço. O que Paulo está querendo dizer então? Paulo ele vai utilizar o termo pedra agora para se referir a Cristo. Ele vai usar então o termo pedra
para se referir a Cristo. Guarda isso, porque Cristo, quando olha para Pedro, diz que ele é a pedra, né? E ali, muitos podem dizer que é o apóstolo Pedro, outros podem dizer que é o colegiado apostólico, outros podem dizer que é a fé de Pedro. Mas o termo que Paulo está utilizando, ele está endereçando aqui, rocha ou pedra, é voltada para Cristo Jesus. Isso precisa ficar saliente. Dessa forma, os judeus, eles tropeçaram na pedra, eles se aborreceram com a pedra que é Cristo, se tornou motivo de escândalo para eles. Paulo está se referindo aqui à cruz, à obra de Cristo na cruz. Eles rejeitaram a pedra, eles rejeitaram a obra, eles rejeitaram Cristo Jesus, a obra salvífica. Eles falaram, não, a salvação pela fé não, não por meio daquele Galileu que foi crucificado e morto por ter cometido blasfêmia. De forma alguma, nós somos salvos pelas nossas obras. Paulo está combatendo essa ideia, e ele diz assim, como está escrito, e aqui ele vai fazer algumas citações. Primeiro, de Isaías capítulo de número 8, no verso 13 e 14. É interessante a situação aqui que estava acontecendo. O povo estava fazendo alianças políticas, o povo de Israel estava fazendo alianças políticas com a Síria, e o Senhor diz assim, no verso número 13, Isaías escrevendo, ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. Ou seja, vocês devem confiar nele, não em alianças políticas. Não coloque a confiança em homens, coloque a confiança em Deus. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, e aqui destaco, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Judá, Israel, será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Paulo está falando que esse texto, embora tivesse dentro do seu contexto imediato, lá em Isaías, quando Deus está censurando a idolatria ou a confiança política que o povo fazia para se defender, e não em Deus, Paulo está falando que essa rocha é Cristo, já mencionada lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo. E essa rocha aqui, ela tinha uma função, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. E aquele que nela crê não será avergonhado, mas todavia aquele que nela não crê será pedra de tropeço, levará à queda, levará à ruína. Ou seja, que Paulo está querendo dizer, aqueles que não confiam em Cristo serão arruinados. Paulo está usando um outro texto aqui em Isaías capítulo 28, é uma advertência contra a idolatria. Ele junta os dois versos para utilizar somente como um, como nós temos lido. Verso 16 e 17 diz, portanto assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Interessante ele mencionar a pedra angular. A pedra angular é a pedra principal de um edifício. Alguns anos atrás, eu e o pastor Vidal estivemos no Mackenzie, e lá tem a pedra principal, a pedra angular. O senhor se recorda, pastor Vidal? Tem uma pedra angular lá, eles destacam na edificação da faculdade a primeira pedra, a pedra que dá o estabelecimento para a edificação. Cristo é o fundamento. Quando o texto se refere a Cristo como pedra angular de esquina, tem essa ideia, aquilo que dá sustentação, base. Era assim que eram feitas as edificações antigamente. Existia uma pedra, que era a pedra primeira, que dava parâmetro para o crescimento do edifício. E assim, Paulo ele está identificando em Cristo essa pedra, que serve tanto para aqueles que tropeçam, para levá-los à ruína, aqueles que não confiam em Cristo, mas para aqueles que confiam em Cristo, em sua obra redentiva, e colocam a sua fé, a sua confiança nele, nisso eles serão bem-aventurados, de forma alguma serão envergonhados, é o que o texto diz. Assim Cristo se torna para cada pessoa ou pedra angular, que significa um fundamento sólido da fé, ou a pedra de tropeço, que leva à queda, que leva à ruína. E aqui, meus queridos, eu gostaria de extrair a primeira lição. O nome da nossa mensagem é Evidências de que sou um religioso, de que sou um hipócrita religioso. E a primeira delas, confio em minhas obras para alcançar o favor de Deus. Confio em minhas obras. Os judeus acreditavam que a justificação diante de Deus viria por meio das obras.
por aquilo que eles faziam. E muitos de nós podem dizer: não, de forma alguma, eu acredito nas minhas obras. Mas veja só, muitos crentes acreditam que podem conquistar o favor de Deus por terem feito uma oração de entrega há alguns anos atrás. E eles dizem: eu sou salvo porque eu tomei a iniciativa de fazer uma oração de entrega. Não, de forma alguma. A sua oração de entrega é somente a resposta da fé que o próprio Espírito ortogou em você. Alguns podem falar: eu fui batizado, logo sou salvo. Estão se garantindo. Há muitas pessoas, geralmente há tempos atrás, quando eu fazia trabalho social nas ruas, entregando sopão, eu lembro que as pessoas, geralmente quando nós entregávamos um sopão e iríamos fazer uma oração, ia pregar o evangelho, elas falavam, em estado de rua e viciadas em drogas, elas diziam: não precisa, sou conhecedor da palavra, sou até batizado. Muitos dizem, e se garantem no batismo, e eles acreditam: isso aqui demonstra que sou salvo, estou com o passaporte carimbado. Não, nós não devemos confiar nisso. Serem membros de uma igreja, a pessoa entrou na membresia de uma igreja, logo salva está. Não, que besteira. Frequentar cultos, pessoas dizem que são assíduas frequentadoras de cultos, elas abrem os olhos, elas fecham os olhos, elas levantam a mão, elas sentam, levantam, e por isso elas pensam: sou salvo, isso aqui demonstra que sou salvo. As pessoas que são dizimistas, aquelas que são ofertantes, assíduas, ou que servem em algum departamento da igreja, servem em algum setor. Eu sirvo na diaconia, eu sirvo no presbiterato, eu sirvo no ministério infantil, sirvo no louvor, sirvo no ministério da palavra. Não é nisso que nós podemos conferir a nossa salvação ou o favor de Deus. Embora essas ações elas sejam valiosas, elas são extremamente valiosas, mas elas perdem totalmente o valor, meus irmãos, se elas não forem acompanhadas de uma relação genuína com Cristo. Há muitas pessoas que entram no automático, elas são frequentadoras de culto, esquentadoras de banco, elas entraram no automático. O coração delas não está mais em Cristo, ela não vem para a igreja para adorar a Cristo. Muitos vêm pelo convívio social, porque já tem laços de amizades aqui, e elas falam: não posso abandonar, eu tenho amigos lá. Se você fazendo isso, você é um religioso. A motivação para você estar num culto diante do Senhor são vínculos de amizades, os vínculos sociais, está muito errado o seu coração está muito longe do propósito de adoração. Nós devemos estar aqui para adorar ao Senhor. Se você é um crente religioso que abandonou seu relacionamento com Cristo e vive apenas uma religião de aparências, a palavra para você hoje: arrependa-se agora, e olhe para dentro de si, pois ainda é tempo, meus irmãos, de nos arrepender e vivermos um relacionamento profundo com Cristo, viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, desejar a pessoa de Cristo em todas as maneiras, em todos os momentos da sua vida. O favor de Deus não depende da nossa obediência, mas da obediência de Cristo, daquilo que Ele fez. E quando nós reconhecemos que o favor de Deus, a salvação em Deus, é por conta de Cristo, nós vamos querer dar a nossa vida por Ele, para adorá-lo. A nossa vida será constante adoração, porque eu falo: puxa, eu não era nada, eu era um miserável pecador, o Pai enviou o Filho morreu no meu lugar, assumiu o meu castigo, eu tenho que viver para Ele. Eu não posso ter uma religião vazia, fria, infértil, mentirosa, hipócrita. De forma alguma, tem que ser verdadeira, pujante, tem que ter avidez em meu coração para adorar a Deus. Por isso, se você tem procurado uma evidência de que você é um religioso, essa é uma dessas. Você confia mais nas suas obras para alcançar o favor de Deus. É isso que os judeus faziam e é isso que se repete na cristandade. Paulo ele segue dizendo, o capítulo de número 10, verso 1: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Olha que interessante, o apóstolo que escreve sobre eleição, o apóstolo que escreve sobre predestinação, o apóstolo que fala que não há nada de bom no indivíduo, nada de bom no homem, que o homem não tem livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio foi viciado pelo pecado. Agora o apóstolo está falando assim: eu oro pela salvação deles. Algumas pessoas fazem uma caricatura das doutrinas da graça e dizem assim: bom, se a pessoa será eleita, eu não preciso nem orar por ela, né? Eu não preciso nem dobrar os meus joelhos e invocar o Senhor para que o Senhor salve aquela pessoa. Eu não preciso nem evangelizar, porque se o Senhor tem os seus salvos,
Não tem motivo para que eu precise ir até um indivíduo e pregar o evangelho. Paulo, ele está dando na cara com uma luva no rosto daqueles que pensam assim. Paulo, mesmo sabendo que aquelas pessoas estão em perdição, a oração dele era que elas fossem salvos, do seu povo, seus compatriotas judeus fossem salvos. Dessa forma, a doutrina da soberania de Deus, ela não desestimula a nossa adoração pelos perdidos. De forma alguma, ela estimula a gente, incentiva a gente a buscar o Senhor, para que o Senhor salve aquelas pessoas, alcance o coração, arrebente com as defesas daquele incrédulo, inimigo de Deus, e seja alcançado pela graça, e seja mais um filho, mais um eleito do Senhor. Verso número 2, Paulo diz assim: porque eu dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. O apóstolo Paulo fala assim, eles realmente são religiosos, eles têm muito zelo, realmente pessoas que são religiosas no sentido mais correto da palavra, pessoas assíduas, elas ofertam, elas entregam as suas ofertas de sacrifício no templo, elas são assíduas, elas guardam as festas, guardam o sábado, elas dão dízimo de tudo que elas possuem. São pessoas, no sentido da palavra religioso, mais correto, são seguidores de preceitos e de normas, mas eles não têm entendimento, eles não conseguem compreender corretamente qual é a vontade de Deus. E Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, uma constatação. Lá em Marcos capítulo de número 7, Jesus ele vai combater, vai censurar a maneira como os judeus fariseus eles se portavam. Ele diz assim o verso 1 em diante: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, perceba, não somente os fariseus, mas todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosa a mão. Virou um rito religioso, virou um rito de purificação lavar as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus vai responder: bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Paulo ele está somente trazendo à memória aquilo que já acontecia. Os judeus sabiam disso. Eles estavam seguindo tradições humanas. Eles haviam acoplado a lei do Senhor à tradição humana. E aqui há uma outra evidência de alguém que é religioso. Essa pessoa ela vai aderir a algumas coisas em sua religiosidade. Por quê? Porque elas têm zelo religioso, mas elas não têm entendimento. Elas não buscam entendimento, elas não querem entendimento, mas elas querem cumprir ritos. E essa é a nossa segunda aplicação. Evidências de que sou religioso: tenho o zelo religioso, mas não busco o entendimento. Os cristãos apresentam sintomas preocupantes como estes. Eles valorizam excessivamente os usos e costumes. Pessoas que elas pensam que só podem vir ao culto se estiverem de terno e gravata, ou de saia, cabelo comprido, e, enfim, outros usos e costumes que são incluídos na tradição, que nunca nós vimos isso nas Escrituras. Elas desconhecem o verdadeiro significado da palavra de Deus. Não há mais pregação nos púlpitos. As pessoas, elas querem ouvir algo que seja motivacional a elas, que agrada o ouvido. Muitas pessoas não gostam quando há uma pregação de exortação. Elas não gostam de terem a sua atenção chamada. Elas querem ouvir algo triunfalista. E nós veremos algumas dessas frases aqui. Elas rejeitam a doutrina bíblica e priorizam a obediência cega. Qual é a obediência cega? Porque o meu líder falou o que eu tenho que fazer, e logo vou obedecê-lo.
mas elas não verificam o que está contido nas Escrituras, porque não têm entendimento e nem querem buscar entendimento. Ouve o termo teologia e diz: teologia? Não, isso esfria o crente. De maneira alguma quero conhecer isso. Eu quero fluir no Espírito. Mas quem disse que o Espírito que inspirou os homens a escrever as Escrituras quer que você assim faça? Quer fluir no Espírito? Conheça as Escrituras. E a fé decorrente nas Escrituras vai te ajudar a andar no Espírito. Mas muitas pessoas estão mais preocupadas com o aspecto subjetivo, aquelas que elas inventam, ou às vezes têm uma impressão meio estranha, e elas falam que isso é Deus. Muitas vezes é o próprio diabo que as tem conduzido em vãs doutrinas. Em vez de buscarem a fé autêntica, agarram-se a jargões, ao evangeliquez. Quantos nós não vimos que acabaram de se converter e mudam até o vocabulário? Começam com uma entonação diferente. Um tempo atrás trabalhava com um rapaz que era MC. Ele era MC. Você sabe que o dialeto dele era particular de um MC. E ele foi em algumas vezes em uma igreja onde eu participava, e levei ele umas 3 ou 4 vezes. Igreja Batista. Depois de um tempo ele sumiu e eu não tive mais contato, não me respondia mais. E depois alguns amigos falaram: o fulano ele virou crente. Eu falei: poxa, que maravilha, caramba. E encontrei esse rapaz no calçadão da Biquinha, estava passando, e ele, quando foi falar comigo, mudou o tom da voz. A voz não era igual a dele, era uma voz mais pomposa, era uma voz mais peculiar, e as palavras que ele utilizava eram estranhas, parecia da parecia da corrigida, atualizada. Ele seguia um idioma que foi traduzido à Bíblia antigamente, que não é mais usual. E muitas pessoas pensam que isso é sintoma, é evidência de salvação, evidência de conversão. Que besteira, muita besteira. Pessoas assim, elas não têm nenhum conhecimento, nenhum entendimento, mas elas têm zelo religioso, porque falaram para elas que isso é o certo, mas elas não conferiram nas Escrituras. Muitas pessoas se agarram ao tradicionalismo frio, ao fideísmo. O que é o fideísmo? Tem um monte de crente fideísta. Fideísmo é fé na fé, é aquela pessoa que tem pensamento positivo. Olha, se Deus quiser, e Ele quer, hein? Quem disse que Deus quer? E tem gente que fala assim, né? Pensa que se falar com firmeza vai acontecer, né? É com firmeza, olha que minha fé é demonstrada. Quem disse que Deus prometeu? Não prometeu. Como você às vezes tem uma fé na fé? Você tem que fazer oração: Senhor, seja feita a tua vontade, e não determinar que Deus faça, só porque você falou mais alto. Isso é ridículo. Outras pessoas abraçam o misticismo. Outras pessoas, elas têm um cumprimento rígido de normas e regras, e elas fazem o quê? Desprezam a sã doutrina, o ensino profundo da palavra de Deus e o conhecimento pessoal de Cristo. Não se relacionam com a palavra, fazem interpretações estranhas das Escrituras. A devocional da pessoa é um versículo, ela isola o versículo e ela fala: isso aqui tem uma promessa, é uma caixinha de promessa. Não leva em consideração o contexto, não leva em consideração o autor, público que é inicial, não leva em consideração. Alguns pensam que a Bíblia, ela caiu do céu em português, escrita, diagramada da forma como a gente gosta e tem em nossas mãos. Mas não foi assim, de forma alguma. Mas muitas pessoas não têm entendimento. Nós temos escola bíblica dominical em nossa igreja. Muitas poucas igrejas hoje têm escola bíblica dominical. E muitos crentes, eles desprezam a escola bíblica dominical. Porque, eu não sei, talvez seja preguiça, às vezes seja que ela tem outra coisa melhor para fazer no dia do Senhor, né? Que é do Senhor. A gente faz nosso, mas é do Senhor. Outras pessoas pensam: eu não vou porque eu já conheço demais. Não, você não conhece demais. Não tem conhecimento que exista de um homem que compreenda Deus em sua plenitude. Eu gostaria que você não faz parte do grupo familiar, do grupo familiar não, da escola bíblica. Venha nas escolas bíblicas que nós temos. Nós mergulhamos nas doutrinas mais básicas da fé. E eu não sei, às vezes você foi dormir muito tarde no dia anterior, às vezes você está com preguiça de acordar cedo, é o único dia que você tem para a sua família. Isso é válido, mas não despreze o ensino doutrinário que existe, disponível e de graça para todos que vierem. Meus irmãos, se você entende que é um crente religioso, que não possui amor pela palavra de Deus e desejo profundo em conhecer a Deus, isso tem que gerar arrependimento em você. Se você está saciado, tá bom, o que eu sei é isso e tá bom,
você tem que se arrepender. É um oceano nosso Deus. Quanto mais mergulhamos, mais usufruímos dele. Quanto mais nós nos apegamos e começamos a nadar nas profundezas do conhecimento do nosso Deus, mais nós vemos que não tem fundo esse oceano. Não fique na superfície. Você está andando com o pezinho na areia e acha que está suficiente. Não, mergulhe em Deus. Vai para o profundo. O entendimento de Deus e da sua vontade tem que ser algo desejoso em nosso coração. E o conhecimento de Deus e a vontade de Deus está em uma pessoa. A pessoa é Cristo. Quanto mais conhecemos Cristo, e eu não digo conhecimento abstração teórica, eu não digo conhecimento que você coloca na cabeça, mas a palavra conhecimento que eu quero dizer é relacionamento com Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais você conhece Cristo e mais você se parece com Cristo, mais você vai desejar aquilo que é os desejos do nosso Senhor, mais e mais. Não fique com água na canela, mergulhe para o mais fundo. Se você é um religioso, você tem zelo religioso, mas você não tem desejo, vontade por entendimento nas sagradas letras. Paulo ele segue dizendo pelo final: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo ele está vendo que a ignorância dos judeus os levou a fazer um próprio caminho para a salvação. E aí aconteceu, eles entraram em um caminho de obras e de repente eles se perderam nesse labirinto. É uma teologia à parte que eles criaram. Nunca foi a vontade de Deus, mas eles pensaram que por meio das obras eles seriam salvos. Eles pensaram por meio da justiça deles, o Senhor os aceitaria. E não é isso. Paulo ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. É interessante esse termo. Quando nós vemos que Cristo é o fim da lei, alguns antinomistas, ou seja, aqueles que são contrários à lei de Deus, vão dizer: bom, nós não precisamos mais obedecer nada do Antigo Testamento, porque o fim da lei é Cristo. Então as pessoas dizem assim: bom, eu posso viver como eu quero. Não, de forma alguma. A lei que está escrito aqui, que é o fim, está em Cristo, tem a seguinte ideia que Paulo está trazendo. O que era o propósito da lei? Não era salvar. Se você cumprir a lei cabalmente, será salvo. Nunca ninguém será salvo dessa forma. Porque qual a finalidade da lei? Tem a ideia de ser um tutor, de ser um aio, de ser alguém que te pega pela mão e te conduz, falando: você não tem como obedecer cabalmente, está vendo? Você não consegue, não roubarás, não adulterarás, teus olhos estão sobre toda parte, cobiçarás, você cobiça todo dia, você está vendo que você não consegue? Você está percebendo que você não tem condições, por meio da tua justiça, ser salvo? A lei começa a levar, e começa a levar para quem? Para a necessidade de um Salvador. A finalidade da lei é apontar para a necessidade de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Então não tem a finalidade de mostrar: sejam salvos pelas obras. Não, sejam salvos porque vocês não conseguem, mas só tem uma forma de serem salvos: depositando a fé e a confiança em Cristo Jesus, não naquilo que vocês podem fazer. Quando Paulo coloca que o fim da lei é Cristo, ele está falando que o alvo da lei é Cristo, é mostrar Cristo, é apontar para Cristo, e Cristo, em sua perfeição, cumpriu cabalmente toda a lei, assumiu essa perfeição de obediência, e por causa de nós depositarmos a confiança nele, nós temos a sua justiça depositada em nós. Essa é a doutrina da justificação que já vimos tantas vezes. Mas Paulo está querendo dizer isso com essas palavras. E por fim, meus irmãos, algumas pessoas pensam que a questão da lei agora perdeu a validade. Eu não preciso mais obedecer à lei. E com isso eu quero dizer que de forma alguma, embora Cristo ele tenha cumprido cabalmente, a lei não mais tem mais poder de condenação sobre nós, mas serve para andarmos em santidade. Então devemos conhecer a lei do Senhor. O Antigo Testamento não foi um plano A que não deu certo, o Senhor rasgou e falou: vamos para o plano B, que é o Novo Testamento. Isso aqui é uma ideia distorcida e muito presente, mas totalmente equivocada. Fica parecendo que Deus ele não tinha controle da história e da progressão da sua revelação. Dessa forma, meus irmãos, eu gostaria de que nós víssemos a nossa última aplicação
Se você é um religioso, Cristo não é o alvo da sua vida. Ele não é o alvo, ele não é o fim da sua vida, ele não é o propósito da sua vida. Os judeus imaginavam que só poderiam comparecer diante de Deus justo, do Deus justo, se tivessem justiça perfeita, mas justiça própria deles. Um erro. Tragicamente, muitos crentes desviaram o seu foco de Cristo. Muitos crentes desviaram o foco de Cristo. Em vez de buscar uma relação profunda com Ele, eles vêm aos cultos para procurar bênçãos temporais. Recebi a bênção, saí abençoado do culto, a palavra profética no meu coração. O fulano disse que eu vou ganhar na Mega Sena amanhã. Eu vou aquela manipulação que nós vemos nos púlpitos hoje, manipulação de manada, que as pessoas começam a falar algumas coisas e jogar. Quem é que está com dor de cabeça aqui? E aí, se eu falar com quem está com dor de cabeça aqui, umas 2 pessoas vão levantar a mão. Eu estou com dor de cabeça. Aí você vai falar: uau, profeta, ele descobriu que eu estava com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça. Quem está com dor nas costas? Metade daqui vai levantar as mãos. Quem está procurando um novo emprego, quer um emprego novo, aquela porta de emprego. Todo mundo sempre está procurando um emprego melhor, ou algo melhor. Não é isso? E as pessoas usam eu ia falar falsos profetas, os lobos, eles estão usando isso nos púlpitos. Manipulação de manada. Muitas pessoas, elas vão aos cultos para receber bênçãos, mas bênçãos temporais. Seus objetivos são o quê? Prosperidade, saúde e conforto. É isso que elas querem. E há algo de errado nisso? Saúde? Não. Dinheiro? É bom, não é? Mas muitas pessoas vão a Deus como um gênio da lâmpada e vão buscá-lo para isso. Senhor, eu sou um dizimista fiel, eu adoro nos cultos, eu quero receber isso na minha vida. Mas muitos não estão preocupados com santidade. Eles não querem ser mais santos. Está bom do jeito que eles são. Está bom. Santidade é algo muito longe, né? Não quero ser santo. Santo tá bom. Deixa eu continuar do jeito que eu sou, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Eu sou a síndrome de Gabriela personificado. Muitas pessoas nasceram assim, dizem aquele famoso poema do poeta compadre Washington, que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. As pessoas querem continuar assim, não querem se endireitar nunca, porque elas não desejam se parecer com Cristo. Elas querem o carro do ano, elas choram porque elas não têm um salário melhor, mas elas não choram porque não se parecem com Cristo. O alvo delas não é Cristo, o alvo delas é elas mesmas. Elas não têm mais satisfação em Deus. Elas não acordam alegres por conta da salvação. Não tem alegria, não tem música nas almas. Elas estão estéreis, tristes sempre, amarguradas. Meus irmãos, os crentes que nós vemos na história da igreja padecendo em perseguição, eles louvavam a Deus e morriam alegres. Os crentes hoje, eles vivem derrotados, sempre reclamando de suas vidas, da sua condição bancária, da sua situação financeira, da esposa, do marido, da família. Nunca tão alegre. Parece que o Senhor errou na história da vida delas. Nunca estão alegres no Senhor. Elas nunca estão contentes com aquilo que o Senhor tem feito. Isso aqui, menos ainda, disposição para sofrer por amor de Cristo. Então, as pessoas, elas querem se ver livres da perseguição, do sofrimento. Se eu falar para você: meus irmãos, eu tenho uma bênção, o Senhor falou comigo e eu tenho algo do Senhor para falar para vocês. Todos nós sofreremos por amor a Cristo. Nós vamos ser perseguidos no nosso trabalho. Vamos ter parentes nossos que não vão querer falar conosco mais. Alguns crentes vão falar: poxa, isso aqui eu não queria não. Eu vim para a igreja para a minha vida melhorar. É isso que eu queria. Mas se eu começar a falar isso aqui, as pessoas vão falar: não quero isso aqui não para a minha vida. Mas, meus irmãos, se nós quisermos seguir a Cristo verdadeiramente, não tem como nós não sofrermos perseguição. Nós devemos desejar disposição para sofrer, independente de que seja, qual momento que seja, mas para revelar através do nosso sofrimento que o nosso Deus está conosco. Nós lemos isso no Salmo 40, agora há pouco, Davi escrevendo. Ele fala: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor me tirou do lamaçal de pecado, eu louvei o Senhor, e as pessoas ao meu redor louvarão, temerão o Senhor, terão pavor de Ti e Te louvarão. Mas muitos de nós não estamos querendo isso. A ideia o melhor de Deus está por vir.
Aí as pessoas, uau, glória a Deus, o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus, esse é o melhor de Deus. Perceba que as nossas bênçãos apontam para o passado, sempre para o passado, para Cristo, e esse Cristo cumprirá, apontará para o futuro, mas nunca olhando para o futuro somente, nós olhamos para aquilo que Ele fez, e aquilo que nós nele receberemos, a glória eterna. Mas não, o melhor de Deus está por vir, como fosse um carro do ano, uma casa. Nossa, de forma alguma, não é isso. Você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho não é sobre isso, o Evangelho é sobre Cristo. Mas se a gente começar a pensar nos jargões, e eu tenho muitos aqui, mas não vou citá-los, nós vamos ficar atônitos. Quanta religiosidade mentirosa, falsa, corrupta que há em muitos púlpitos. No entanto, se Cristo não ocupa o central na nossa vida, aquele que é a esperança da glória, ele se torna apenas um adereço. Muitos crentes têm Cristo somente como um adereço. É a terceira, quarta, quinta prioridade na vida delas. Está lá embaixo, tem muitas outras satisfações, tem muitas coisas que a levam e dão sentido às suas vidas. Elas são conhecidas por aquilo que elas mais amam. Todos nós somos conhecidos por aquilo que nós adoramos, por aquilo que nós nos devotamos. Como eu disse no início, todo crente, ou todo indivíduo, melhor dizendo, é um religioso. Todo indivíduo é um religioso, mas muitos não serão conhecidos por serem discípulos de Jesus, de forma alguma. Serão reconhecidos porque eles são pessoas muito apegadas ao seu ego, pessoas apegadas à sua personalidade, pessoas apegadas às modas, àquilo que está em nossos dias, mas nunca elas refletem Cristo. Essas pessoas são religiosas, elas precisam de se arrepender. O alvo da nossa vida é Cristo. O alvo da nossa vida, quem é? Cristo. Quem é o alvo da nossa vida? Cristo. Não nós, mas ao nome do Senhor. Por fim, meus queridos, eu gostaria de somente nos lembrar que o Senhor nos ajude e nos livre dessa religião falsa, dessa religião fria, dessa religiosidade infértil, que não nos faz enxergar a glória de Deus. O favor de Deus para nós está em Cristo. O entendimento de Deus e da sua vontade para nós está em Cristo. O alvo supremo de nossas vidas está em Cristo. Nós somos de Cristo. E nós, se não formos dele, seremos de nós mesmos. Por isso, eu gostaria de encerrar esse momento fazendo uma oração. E depois nós vamos orar uns pelos outros. E você, quando for orar pela pessoa que está ao seu lado, ore para que essa pessoa deseje a Cristo. Se ela tem vivido em religiosidade, que ela tenha brecha para se abrir contigo. Se ela tem vivido no seu mundinho, dentro da sua bolha colorida, mas não tem enxergado a cruz de Cristo diariamente, ela está em religiosidade. Ela precisa de arrependimento. Ela precisa reconhecer Cristo e depender de Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, queremos te dar graças porque o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra, e a tua palavra aponta para Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Ele veio para nos guiar em toda a vontade de Deus e nos fazermos parecidos com Cristo. Que essas verdades, embora incômodas para nós, nos guiem, Senhor Deus, para livre, para bem longe, para bem distante da religiosidade fria, estéril, falsa, hipócrita, mas sejamos guiados, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria então que nós encerrássemos esse culto. Procure uma pessoa, algum amigo, algum irmão, dentro aqui da igreja e ore por ela. Nós vamos encerrar o nosso culto assim. Ore por ela. Pode se levantar e procurar uma pessoa e orar para que ela deseje mais Cristo, ame mais Cristo, que Cristo seja o desejo mais importante em sua vida.